E aí, caros, tudo bem? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje eu venho com uma dica bem interessante aqui no canal. Imagina que você esteja no Windows e geralmente nós precisamos criar máquinas virtuais Linux para fazer alguns testes. E nós queríamos que fosse algo rápido. Eu criaria uma máquina ali, faria um teste, depois eu excluiria essa máquina, criaria outro, sem a necessidade, por exemplo, de instalar VirtualBox, que são pesados, ou então de instalar VMware. Então, imagina que nós possamos fazer isso ainda se utilizando da interface gráfica dessas máquinas virtuais. Então, nós vamos conhecer uma ferramenta bem interessante aqui, que é o Multipass. A página do Multipass é multipass.run. Eu vou colocar esse link aí na descrição. Então, logo na página inicial, você já tem um botão Install Now. O Multipass ele é compatível com Linux, com Windows e com macOS. Com o Linux, você pode instalar ele utilizando aqui o Snap, como ele diz aqui, Snap Install Multipass. Para o Mac, ele é bem simples, você apenas vai baixar aqui aquele arquivo DMG, é aquela instalação padrão do Mac, arrastar para a pasta aplicativos. E para o Windows é mais simples ainda, que eu nem vou abordar aqui a instalação de tão simples que é. É aquele instalador que você baixa e vai next, 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 aquele tipo de instalação que todo mundo quer padrão de todo aplicativo Windows. Bom, mas depois de instalado, o que você ganha é um comando novo aqui. Ao você abrir, você pode abrir um terminal, qualquer terminal, como por exemplo o CMD, pode abrir o PowerShell também, vai funcionar no PowerShell. E no caso aqui eu estou utilizando o Windows Terminal. Você ganha um comando novo, que é o comando Multipass. Se você digitar o comando Multipass sem nenhum argumento, então ele vai lhe dar aí as listas mais comuns de, ou todos, talvez sejam todos os comandos que você pode utilizar com o Multipass. Nós vamos fazer aqui uma brincadeira, utilizando o Multipass. Nós vamos criar aqui uma instância, vamos aprender como fazer isso, como criar, como excluir a instância. Nós vamos aprender como listar, inclusive nós vamos aprender a utilizar ambiente gráfico do Linux em cima do Windows, se utilizando do XFCE e do KDE se houver tempo. O KDE é só se houver tempo. E você me pergunta, mas Márcio, e o Gnome? Nós não vamos utilizar aqui um Gnome Desktop também? Olha, para falar a verdade, eu não gosto, nunca gostei muito do Gnome Desktop. Quer dizer, antigamente eu gostava, mas atualmente ele ficou muito pesado. Eu não. É questão de gosto. Aquele estilo de interface que eles criaram, eu não achei muito legal. Eu acho mais prático e mais simples, XFCE ou até KDE também. Mas vamos lá. Então, o primeiro, eu já vou começar com o list, né? Apesar de nós não termos criado a instância, você tem o comando list, já para você se adaptar e logo pegando familiaridade. Então, o comando list talvez seja o que você vai mais utilizar aqui. É onde ele lista para você as instâncias que você criou, as que ele próprio criou, e inclusive você está vendo aqui 3 instâncias. Essa primary aqui, se eu não me engano, ele cria essa instância automaticamente quando você instala o Multipass. Então ele já cria uma instância para você já ter uma instância lá ali para brincar. Quando você cria uma nova instância, que nós vamos aprender aqui, você pode dar um nome para ela. Se você não der um nome, ele dá um nome automático. Como por exemplo, nessa aqui ele chamou de Bobo Sturgeon, né? Ele deu esse nome aqui para essa instância. E eu criei essa outra aqui, que é o Ubuntu RDP, que eu estava fazendo nos testes. Então, aqui são distribuições Ubuntu 22.04 LTS, 23.04. Então, mas como é que você sabe quais são as distribuições que você vai poder utilizar? Você digita o comando multipass find sem colocar argumentos, e assim você pega todos os tipos de instância. Não são muitos, e tem alguns que você vai se perguntar, mas por que não colocaram isso? Bom, mas são, para um teste rápido, eles são bem úteis. Então, começando logo por aqui, você nota que ele tem o Ubuntu 20.04 LTS, que você pode utilizar, 22.04, 23.04 também. Aqui tem uns cores que ele cria aqui, o Ubuntu Core 16, 18, 20. Inclusive tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo, coisas já feitas como o Nextcloud, uma instância que já tem o Nextcloud, o Plex Media Server. Tem até Jellyfin, que nós já falamos aqui no canal, bem interessante. Bom, mas para não perder tempo, a gente vai criar uma bem simples aqui. Você já copia logo esse nome aqui, que é o nome da imagem da instância. Nós vamos criar uma 22.04, que é o mais comum. Então, para isso, você vai digitar multipass.launch, o comando launch. E eu vou até me aproveitar do que já tinha aí, que eu já estava fazendo nos testes. E é o seguinte, aqui você cola o nome da instância lá que nós copiamos, né? Que é o 22.04. Você pode, opcionalmente, digitar esses parâmetros aqui, como por exemplo o nome, nós vamos colocar, como nós vamos brincar aqui com o XFCE, nós vamos instalar aqui um Ubuntu Desktop, então eu vou colocar com esse nome mesmo aí, Ubuntu TMP
Eu vou até... Não, vamos deixar desse jeito aí mesmo. Aqui você pode colocar o tamanho de um disco, eu vou colocar como 15 GB, que é bem pequeno, mas é só para o vídeo aqui. A quantidade de memória, eu vou deixar como 2 GB mesmo. Você pode colocar o tanto que quiser aí. E a quantidade de núcleos de processamento, que aqui no caso eu coloquei como 4. Nesse ponto ele demora um pouquinho, mas é até rápido se você pensar que ele está criando aqui uma instância, realmente de uma máquina virtual. Então ele demora um pouco, mas ele vai criar, e não só criar, como instanciar a máquina virtual. Nesse ponto ele já criou, e se você repetir aqui o comando multipass list, você já tem aqui uma nova instância, inclusive o estado dela está rodando. Ele ainda oferece uma informação importante que você pode precisar também, que é o IP dessa instância, e aqui o tipo de imagem. Como é que a gente faz login e entra no shell de uma dessas instâncias? Você vai digitar o comando multipass, shell, e o nome da instância. Como você está vendo aí, nós demos esse nome aqui. Então você copia esse nome, cola aqui, e nós aqui, de uma maneira mágica, nós já estamos nessa instância. Se você for dar aqui um PWD, você vai ver aqui que você inclusive está com um usuário diferente, você está com um usuário chamado Ubuntu. Você já pode aproveitar para trocar a senha desse usuário, PSWD Ubuntu, acho que é assim. Vou colocar aqui uma senha difícil. Ele deu um erro aqui, acho que é porque estou precisando do sudo ou estou errando alguma coisa. E aqui eu já troquei a senha do usuário. Você pode também trocar a senha do root. Se você digitar o comando Windows R e digitar mstsc para entrar no Terminal Service, na área de trabalho remota do Windows, abrimos aqui a área de trabalho remoto do Windows, a gente pode verificar aqui qual é o hostname dessa máquina. Então, em geral, ele coloca aquele mesmo nome que você colocou quando foi dar o nome para a máquina. Literalmente parece que ele pega aquele nome e coloca como o nome do host. E você pode também utilizar o IP, nós vamos fazer uns testes aqui. Se você for tentar fazer uma conexão com área de trabalho remota, ele não vai dar certo. Você está vendo que só por ele estar demorando aí, ele simplesmente não reconheceu, não deu certo. Se você pode estar pensando, e pelo IP, será que dá? Então, se a gente digitar aqui ifconfig, ele não vai funcionar porque nós temos que ter o NetTools. Inclusive, eu vou até copiar esse comando, nós temos que, logicamente, que a cada nova máquina virtual, nós temos que atualizar o sistema. Então, nós vamos dar aqui o comando sudo apt update, e eu já vou logo dar os dois aqui, sudo apt, que eu esqueci aqui, sudo apt upgrade, e já vou colocar também um "-y" aqui para ele já fazer tudo silenciosamente. Ele já atualizou e foi mais rápido do que eu pensava, eu achei que estava bem desatualizado. Nós vamos aproveitar aqui, nem é necessário para instalar o NetTools, apenas para a gente pegar o IP, se bem que o IP ele já ofereceu o endereço IP lá no início, né? Então, se a gente for dar um ifconfig, o IP é aquele realmente que ele falou. Nós vamos até copiar aqui para voltar aqui para a nossa área de trabalho remoto. Nós vamos tentar conectar de novo, inclusive, vai que devido à atualização ele conecta, mas não conectou pelo IP. Nós vamos tentar. Ele também demora um pouco mais, mas ele não vai conseguir conectar. Então ele não conecta, então logicamente, porque nós não temos nem ambiente gráfico aqui instalado, e é o que nós vamos fazer agora. Então, nesse ponto aqui, nós vamos dar o comando sudo apt install Ubuntu desktop. Vou até colocar o "-y" aqui. Essa instalação é bem demorada, logicamente, porque ele vai instalar um ambiente gráfico. Você tem que criar um HD ali que tem um tamanho razoável. Eu coloquei 15 GB apenas para o vídeo aqui. Nesse ponto aqui ele pergunta qual é o ambiente de inicialização do ambiente gráfico que você quer utilizar. Você pode optar pelo GDM, que é o padrão que ele está utilizando, ou pode utilizar também o LightDM, não tem importância. Então, ao final da instalação, não é necessário, mas apenas para garantir, nós vamos dar aqui um reboot, já que nós instalamos aqui um ambiente gráfico, né? Então você pode aproveitar nesse ponto aí para dar um multipass list. Nós já estamos fora da máquina, o Windows tem um probleminha como de costume com multitarefa, que se tem um processo barrando ali, ele tem que esperar para aquele processo, então é por isso que ele fica esperando aí. Já era para ele ter listado, já que é um processo independente, já era para ele ter listado já as instâncias aí. Aí você aguarda um pouquinho e ele vai listar, e ele aguardou até que a instância começasse a rodar, veja só. Então, note que é bem rápido aqui o restart, ela já está rodando e você já pode fazer um shell novamente nela aqui. E dessa maneira, já instalamos um ambiente desktop, então já podemos fazer aqui um teste utilizando o Terminal Service, a conexão com a área de trabalho remoto. Vamos continuar com o IP mesmo, acredito que o IP não tenha modificado, vamos até dar uma conferida aqui, e o pior é que modificou sim. É por isso que é melhor a gente ir pelo hostname,
que é mais seguro. No caso, nós estamos fazendo uma conexão local aqui. E o hostname é esse. Eu acho que ele já deve estar lá já deve estar gravado na lista, mas tudo bem, a gente copia e cola aqui. E se você for conectar, note que ainda não deu nada. Então é porque nós esquecemos uma ferramenta que é essencial, que é o XRDP, que é o que possibilita você fazer conexões remotas utilizando o Terminal Service. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos instalar aqui o sudo, apt install xrdp -y para ele não perguntar. E ao contrário do WSL, você pode estar se perguntando, mas não é melhor utilizar o WSL? Na verdade, você aqui, sem me referir aqui a ambiente gráfico, só aqui você já tem uma máquina onde você pode fazer uns testes tranquilamente, você não precisa de ambiente gráfico, mas muitas vezes talvez seja necessário o ambiente gráfico. Então você pode estar se perguntando, mas eu já tenho isso no WSL. Bom, mas aqui tem algumas coisas que você pode precisar que não tem lá, como por exemplo, aqui você tem um systemctl, tem um systemd, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos verificar se o XRDP, tudo systemctl, status, nós vamos verificar como é que está o status do XRDP. Então, você vê que ele está ativo e está rodando. Então, vamos de novo tentar fazer uma conexão e ver o que vai ocorrer. Eu vou me utilizar aqui do nome mesmo da máquina, do hostname. Você vê que ele já deu um sinal diferente, né? Quando ele faz essa pergunta é porque ele já encontrou o host lá. Então, vamos tentar conectar. Aqui eu acho que nós mudamos a senha do usuário, não lembro bem. Não lembro se eu mudei a do root ou a do usuário, mas a gente vai tentar entrar aqui com a senha do usuário. Ele entra e veja só, ele vai dar esse erro aqui. Esse erro aqui é algo esperado também. Então, nós vamos dar um logout aqui. Por que esse erro ocorre? Porque, por padrão, como nós instalamos o Xubuntu, por padrão, ele acha que o ambiente gráfico padrão é o Gnome. Então, mas como é que você confere isso se o problema é esse? Vamos limpar a tela e dar aqui um comando ls-l no diretório etc alternatives x session manager. Então, você nota que isso aqui é um link simbólico e você nota que o que está aqui é o Gnome Session. Então, isso aqui é o que está causando aquele erro. Como é que nós vamos mudar esse padrão? Nós vamos digitar o comando, nós vamos atualizar essa informação aí. Vamos digitar sudo update alternatives -config x session manager. Então, ele vai lhe dar aqui as alternativas. Como nós instalamos o Xubuntu, a alternativa mais adequada para utilizar é esse StartX FCE4. Então é a 2. Você vai digitar aqui o 2 e para conferir você vai repetir o comando e você vê que o que está marcado aqui é o 2. Então você vai apenas dar um Enter sem modificar mais configurações aí. Pronto. Dessa maneira nós vamos voltar aqui para o Terminal Service, para conexão com a área de trabalho remoto. Vamos tentar conectar. Você pode marcar isso aqui para ele não ficar fazendo essa pergunta. Você vai digitar aqui o seu usuário com a senha que nós modificamos no vídeo. E veja que interessante, veja que mágico. Nós estamos aqui no Windows, acessando uma máquina remota, uma máquina virtual temporária, remota, temporária do Linux, onde você pode fazer testes aí, qualquer coisa, pode instalar qualquer coisa para testar rapidamente. Depois nós vamos aprender também como excluir essa máquina daqui a pouco. Mas inclusive, é bem interessante, porque como nós instalamos um ambiente gráfico, você tem vários utilitários interessantes aqui. Utilização de disco, você pode dar uma explorada melhor aí, temos até games aqui, coisas de Office. Você pode também colocar uma memória e uma capacidade de disco maior, caso você queira explorar mais isso aqui. Você tem inclusive até uma lojinha, que eu não sei se vai funcionar aqui, que está carregando, né? E olha aí, a lojinha e várias outras coisas interessantes. Inclusive, nós temos aqui também um terminal onde a gente pode brincar um pouco, como, por exemplo, fazer aquele negócio clássico, né? Sudo apt install, né? O fetch, lowcat também, vamos aproveitar. Vamos só dar uma aumentada mais aqui, limpar aqui a tela, vamos digitar o comando neofetch. E voila, esse é o primeiro vídeo aqui que nós temos um neofetch em um terminal de cor branca. Ou então você pode dar uma melhorada, digitar um neofetch lowcat, pipe lowcat aqui, que ele fica mais bonitinho. Inclusive é melhor limpando a tela. Mas quanto a ser branco, não tem problema, que você pode vir aqui em preferências e pegar aqui deixa eu ver se eu encontro aqui, uma variante de tema dark e pronto. Aqui você tem um sistema que você pode fazer o que quiser, até um desenvolvimento rápido. Bom, mas a gente vai aqui
finalizar essa sessão. É uma sessão normal do XRDP, do Terminal Service. Não é? Mesmo que você finalize aqui, ele vai continuar rodando e nós vamos sair aqui e vamos listar novamente nossas instâncias. Então, na verdade, ele vai ficar rodando, porque independente de você estar olhando para a instância, de você estar vendo ali, ele vai ficar rodando. É como se fosse um servidor. Eu não lembro, você pode colocar nos comentários aí, se depois de reiniciar a máquina, se ele vai automaticamente já reiniciar a instância. Mas você pode verificar isso aí e colocar nos comentários. Bom, mas nós não estamos mais precisando utilizar isso aqui. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar o comando multipass. Primeiramente, acredito que seja bom dar um stop. Então, nós vamos dar um stop nessa máquina. Demora um pouquinho para parar. Se você for conferir novamente aqui a lista, você vai ver que ela está parada. Ó, o Ubuntu TMP está parado. Se a gente for limpar aqui e dar o comando, dessa vez o delete, é bem interessante essa informação, porque aqui nós deletamos a máquina. Mas nós deletamos mesmo? Não, a gente ainda pode recuperar ela. Se você for dar um list, ela continua aqui como deletada. Mas como é que eu deleto tudo? Então, você vai dar o comando multipass, purge, e dessa maneira, você limpou até as que você tinha deletado. Então, se você for dar o comando list, você vai ver que ela não está mais aqui. Bom, e agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que utilizando o KDE. Como eu disse, eu não vou utilizar Gnome aqui, não só porque eu não gostei muito daquela interface do Gnome, mas também porque para fazer, como o intuito aqui são máquinas virtuais rápidas para você fazer teste, o Gnome eu acho muito pesado para isso. Então nós vamos repetir tudo que nós fizemos anteriormente, podemos até pegar aqui do histórico, vamos trocar aqui pelo K, porque nós vamos instalar agora o Ubuntu, vamos deixar com os mesmos parâmetros aí. Para ficar mais rápido, talvez eu corte aqui algumas partes do vídeo, já que são coisas que vai mudar muito pouco algumas coisas. Claro que o simples fato de você ter mudado o nome ali, não vai... Na verdade, ele vai estar instalando a mesma instância que nós instalamos anteriormente. Aliás, nós poderíamos até nem ter excluído, mas como eu queria mostrar para você como é que faz a exclusão, então eu excluí. Nós poderíamos até se utilizar da mesma instância para poder testar também o KDE. Já criou para entrarmos na instância, a mesma coisa que nós fizemos, ou seja, é o shell, só que logicamente ele não vai encontrar essa, ele vai encontrar essa aqui. Nós já temos no shell de novo e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, mudar aqui a senha do nosso usuário, que é Ubuntu. Sempre bom você mudar a senha, porque muitas vezes você pode ter problemas se você não tiver senha. E dessa vez eu vou mais rápido aqui. Nós já vamos, logicamente a gente precisa instalar, a gente precisa atualizar o sistema, já que queira ou não queira, isso aí é uma nova instância. Só que dessa vez nós já vamos instalar as duas coisas ao mesmo tempo. Sudo apt install, dessa vez Ubuntu, acho que é assim, desktop, e já vamos instalar também o XRDP. E ainda colocar um "-y", e talvez o NetTools, não é? Não sei se é necessário, mas vamos lá. Nesse momento ele faz essa pergunta aqui sobre segurança da informação, a gente dá OK. E eu tinha até esquecido de falar, esquecido de mostrar, mas uma coisa interessante é que você tem uma função de copy-paste do host para a máquina virtual. É bem interessante isso, pelo menos naquela do XFCE. Nós vamos testar na do KDE para ver se tem essa função também. Que é muito útil isso aí. De repente você tem ali um grande trecho de código que quer copiar do host para a máquina virtual, e pelos testes que eu fiz aqui, ele já tem realmente a função de copiar e colar. Bom, então ele terminou, demorou um pouquinho, ele terminou aqui a instalação, e nesse ponto aqui nós vimos que ele já instalou tudo, nós já instalamos tudo de uma vez só. Então nós vamos testar, lembrando que nós mudamos aqui o nome, então não é Ubuntu, é Kubuntu aqui agora. Vamos tentar entrar sem reinicializar, do jeito que ficou mesmo. Ele já identificou aqui a máquina remota. Remota não, que não é bem remota, né? Está no mesmo computador. Vamos colocar o usuário e a senha. O ambiente do KDE é um pouquinho mais pesado. Aqui ele pede a sua senha, inicialmente a sua senha novamente. Então vamos colocar. Então eis aqui o ambiente do KDE, que ele é um pouquinho mais pesado, porém eu acredito que ele seja até melhor de utilizar. Isso vai depender de gosto, né? Melhor de utilizar com relação ao ambiente do XFCE. Apesar do XFCE ser mais leve, acredito eu, né? A gente pode até dar aqui um htop apenas para a gente ver como é que está a situação. Não sei se está dando para enxergar aí. E o interessante é que nós vamos até fazer um último teste aqui. Eu vou copiar aqui a URL, eu estou copiando do host aqui a URL do multipass, e vou tentar colar aqui, e veja só,
Isso é bem complicado muitas vezes de fazer com VirtualBox, até com VMware, mas aqui, ó, você sem precisar fazer nada, você tem um copy-paste aqui, dá até para dar um zoom aqui para você dar uma olhada, e aí você aproveita aí para, apesar de eu deixar na descrição, você vê aí a URL do Multipass, que é multipass.run. Então, mas para finalizar aqui, o que ocorre realmente por baixo dos panos? Se eu for finalizar essa instância aqui, que na verdade eu não estou finalizando a instância, só a conexão remota, se eu for aqui e abrir aqui o Hyper-V, que você precisa ter o Hyper-V instalado, né? Eu não lembro se o Multipass instala o Hyper-V, o que ele faz, na verdade, é criar máquinas virtuais Hyper-V. Esse é o segredo da história, é o que ele realmente faz por baixo dos panos. Inclusive, você pode, por aqui também, incrementar essa máquina virtual, configurar e até conectar por aqui mesmo, que não é o caso que nós vamos fazer agora aqui. Bom, agradeço pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, eu agradeceria bastante se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. E até a próxima.